Olá, Olá, boa tarde. tudo bem? Tudo bem, Marabu? Tudo bem. Aqui tá tudo bonzinho. Eu estou aqui com meu café preparado para falarmos do tópico que nos pediram, que foi transtornos mentais, transtornos psicológicos, transtornos em geral. Exato. A proposta em desconstruir paradigmas para que possamos adentrar em tais conhecimentos, reconstruindo uma proposta onde transtornos não são abordados como transtornos, e sim como bases de tendência psíquica para certas influências e nuances das curvas de probabilidade e condicionamentos energéticos, dando meios de processos de autoconhecimento, gerando vidas mais tranquilas e processos mais sutis, pois entendemos que não há necessidade de conceitos ou imposições de normas estabelecendo uma finitude psíquica e não um processo gradual de ampliação. Não iremos impor nomenclaturas onde as próprias imposições já são filtros diante dos seres que se encaixam parcialmente em tais nomenclaturas, entende? Sim, porque a própria palavra transtorno vem um pouco disso, né? Eu torno a coisa uma transgressão de uma certa maneira. Eu torno a coisa atravessada. Fora do Então, que eu acho como natural, do que eu imponho como padrão, diante de um padrão de normalidade quase sempre extremamente sutil, altamente adaptável. Dentro dessas condições, existe toda uma discussão filosófica e existencial diante dos seres que ali se colocam. Transtorno, distúrbio, doença, segundo as bases de conhecimento, combinam aos termos mental, psíquico e psiquiátrico. Diante disso, as bases de estudo se estabelecem como a matemática. A matemática, ela é perfeita, porém, ela precisa que o universo fique estático. E o mesmo princípio é o princípio utilizado para uma consciência que nunca é estática. Sim, é evidente que conseguimos realizar previsões matemáticas dentro de um padrão de linguagem, ou um processo de autodescobrir sobre as equações que nos mostraram muito mais que nossos olhos podem ver. Porém, é uma metodologia pouco funcional para um sistema em constante movimento. Uma elipse constante dentro de uma espiral consciencial. Compreende? então pode-se dizer que então seria uma tentativa de se encaixotar e se limitar uma coisa que está sempre em transformação dentro de uma elipse. Exato. A base da necessidade do pré-estabelecer transtornos, distúrbios e doenças é a necessidade de separar a doença de mim, colocar um certo padrão fora. Porém, quando você vai estudando os ditos padrões que são denominados por distúrbios com nomes diferentes, as pessoas se reconhecem ali. Logo, tem todas essas possibilidades dentro de si. Diante disso, é claramente evidenciado que o processo do diagnóstico apenas estabelece um padrão, separando aquilo da realidade, gerando
uma curva ou um ponto de gravidade diante do próprio diagnóstico que se torna um filtro. Vamos usar TDAH como exemplo. Quando a pessoa ou ser é diagnosticada com TDAH, tudo o que ocorre é passado pelo filtro do dito TDAH. E todo padrão comportamental, independente das influências ou padrões sistêmicos do ambiente, ou até mesmo condições familiares, não são levados em consideração diante do possível instigar pré-consciencial do dito TDAH. Não estou dizendo que o diagnóstico não levou tais padrões em consideração, apenas dizendo que o pré-diagnóstico, como um processo que estabelece uma regra, não é funcional, onde não há uma regra, e sim uma certa tendência, uma influência energética, uma influência psíquica, um padrão psiônico, um condicionamento no aglutinar das informações que cognitivamente são expressadas em atos. E Entende? o que é TDAH? É transtorno da hiperatividade? Isso que é o TDAH? Exato. É um distúrbio relativamente novo. Antes não existia essa classificação. Exato. Foi usado como exemplo, pois é um distúrbio relativamente comum atualmente. Está na moda. Porém, é um bom exemplo, pois não era considerado distúrbio há 20 anos atrás, e hoje é. Entende o que eu estou tentando demonstrar sobre o aglutinar ou o estabelecer de um certo padrão de normalidade e uma elite de comportamental, Sim, porque vem a as pergunta. divisões condicionadas sobre tais processos. Sim, Compreende? porque o próprio nome transtorno de hiperatividade gera várias outras perguntas, porque para ser hiperatividade eu tenho que ter um padrão de atividade que é considerado normal, mas normal por quem? Entendeu? Qual a subjetividade da pessoa que apresenta aquele padrão de atividade? Porque se aquele padrão de atividade não incomoda aquele sujeito, aquela pessoa, ele incomoda a quem? É uma série de fatores que serão melhor abordados em um tema e uma conversa apenas a isso, mas foi apenas um exemplo. Diante da tentativa de descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental, aonde os pré-requisitos são estabelecidos diante de um homem perfeito no mundo das ideias, aonde a normalidade e a perfeição são padrão individual ou semi-coletivo, aonde uma certa faixa, um certo padrão, uma certa elite impõe tais informações, ou seja, um grupo de psiquiatras determinam que certa patologia tem que ser tratada com determinado remédio. Não estou dando informações onde as decisões são errôneas, elas não são. Porém, podemos tomar tais decisões com mais informações. E até mesmo os tais profissionais e acadêmicos desejam mais informações, pois a intenção sempre, ou quase sempre, é tornar a vida do indivíduo mais tranquila, gostosa, agradável. Compreende? Sim, sim. A dada investigação interdisciplinar que envolvem tais áreas acadêmicas, psicologia, psiquiatria e neurologia,
dão certas classificações diagnósticas, utilizadas como referência, como dada inicialmente o mundo perfeito das ideias, diante de um certo padrão ou comportamento psíquico. Seria uma certa leviandade estabelecer um certo e errado, mas é um convite à abrangência de um estudo onde o espectro é um pouco maior do que o abordado atualmente, entende? Sim. Existe um certo manual de diagnósticos e estatísticas de desordens mentais. O mesmo é enorme. Tais abordagens são sempre amplas, pois estudar as expressões de deuses não é simples. Diante das infinitas possibilidades de conceitos e integrações mentais, de um certo padrão real, que é uma conjuntura total de todas as consciências do macrocosmo. Mas não é um problema, pois a solução está na própria afirmação. Se há infinitude nas possibilidades diante do padrão de um certo comportamento, se aquilo traz paz de espírito a tal ser, podemos caminhar nessa vereda da existência. Diante da polis ou convívio social, a base existencial propõe que o bem-estar é sempre coletivo, mas se esquece que o bem-estar coletivo não é uma imposição sistêmica captadora de recursos e concentrada na busca da felicidade do externo. E por isso existem esses convites ao pensar, entende? Sim, inclusive essas listas de diagnóstico de consenso profissional, elas mudam. A própria versão antiga desse livro de diagnósticos tinha vários transtornos, distúrbios e doenças que foram excluídos da versão atual, como, por exemplo, a transexualidade e distúrbios semelhantes. Antes eram considerados distúrbios, transtornos, doenças que requeriam tratamento, e hoje em dia já se retirou isso na nova versão. Exatamente. A própria psiquiatria, diante da própria psicologia, refere-se a tratar transtornos, perturbações, disfunções ou distúrbios psíquicos como uma doença. Diante disso, podemos adentrar o que significa doença, o que significa um estado doentio, do próprio latim dolentia, padecimento, contração. Diante da própria dada medicina e outras ciências da própria saúde, um distúrbio das funções de órgãos, da psique ou do organismo em si como um todo, está associado a tais sintomas específicos. Ou seja, observando se aprende. Foi usado esse padrão para dar certos diagnósticos ou processos individuais, existenciais e patológicos. Infecções, viroses, doenças autoimunes, patologias, processos de autodepredação psicológica que se enquadram em certas patologias também. Processo da perda da própria consciência, homeostásia de um organismo vivo em si, total ou parcial. Todos esses conceitos são baseados na observação, inflamações, isquemias, modificações genéticas, sequelas, traumas, hemorragias, neoplasias, etc, etc, etc. São padrões determinados estabelecidos dentro de uma certa ordem. A proposta é analisar a doença antes de tais sintomas.
A proposta é analisar as patologias e transtornos antes de tais sintomas. A proposta era analisar o processo antes do dado processo. A proposta era fazer um manual de diagnóstico, e sim, um manual de cognições, um manual de processos analíticos tendenciosos e não nomes pré-determinados, e não imposições pré-deterministas, e não divisões. Entende? Sim, sim, mas semelhante à maneira como se busca bugs na programação de sistemas. Diante de uma base no próprio Brasil, foi conceituado, foi estabelecido em 2009 um projeto de lei que padroniza a denominação de enfermidades psíquicas em geral e assegura aos portadores dessas patologias o direito de diagnóstico conclusivo. Diagnóstico conclusivo. Isso vai contra a abordagem inicial. Como você conclui um diagnóstico sobre uma mente em constante estado elíptico e espiral? Como você padroniza a denominação de uma enfermidade geral, de uma enfermidade psíquica? Como você padroniza um condicionamento diante de uma constante? É como você olhar para uma estrela, ver a luz, e determinar que ela sempre esteve ali, quando na verdade nesse agora ela já morreu há anos-luz de existência. Porque o tempo é espaço, o tempo não é dividido do mesmo. Há 200 anos atrás isso era inconcebível. Porém uma fórmula minúscula estabeleceu a relatividade e a ótica moldou e mudou, ajoelhando diante dos pés de quem a observava. E assim o mundo mudou. Entende? Então, se nos baseamos nessa premissa de que o tempo é espaço, e eu O estou tempo é com espaço. isso, e eu estou com uma pessoa que nesse espaço agora que nós ocupamos conjuntamente, ela apresenta uma série não gosto de usar a palavra sintoma, mas ela apresenta certas características. Ela vem me Padrões. trazendo Não há problema certos. usar sintomas. O problema é determinar a base pelos sintomas. É o mesmo que estabelecer processos pelos resultados. Se os resultados forem padronizados, ok. Mas é impossível estabelecer tais padrões diante de uma constante. Teoria do caos. Pegue um computador e estabeleça as rotas do sistema solar. O melhor computador existente hoje iria se autodestruir em 50 anos. Mas, no caso, se eu quero entender o espaço conjunto onde nos encontramos, onde a pessoa vem para com um certo pedido de diagnóstico, Analise quadro a quadro. exato, e Quer você analisa entender, analise quadro a quadro, como fotos existenciais e um universo bidimensional, isso, entendendo que as percepções são individuais. quadro a quadro, os espaços que ela ocupou no tempo até chegar ali no espaço onde nos encontramos. Diante das tendências e padrões estabelecidos, diante das propostas e condicionamentos da própria psique, diante da essência, espaço a derredor e influências energéticas. Não apenas há sintomas e uma padronização observativa. Porque pode ser que o que essa pessoa
uma opção seria, se estamos configurando tempo e espaço, uma opção para uma... Pode ser que a solução, pode ser que uma das opções para essa pessoa seja uma reconfiguração dos espaços que ela ocupa a maior parte do tempo. Não sei se você me entende. Perfeitamente. Diante disso, você entendeu a proposta. Eu fico feliz, mas estamos caminhando há menos de 50 anos. O nome dado ao transtorno era alienação mental. Bom, hoje em dia os Compreende? ETs são mais aceitos. O nome alienação tem alienígena no meio. Brincadeiras à parte. A definição do conceito anormalidade traz a norma subjetiva, a norma estatística, a norma funcionalista, a norma social e o processo das normas dos especialistas, que dão arbitrariedade e condições sujeitas às mesmas arbitrariedades. Essas bases dão um consenso diante do que é dito como normal, que altamente foi difundido e discutido. Nós estamos apenas condicionando um padrão e estudando como foi diagnosticado esse padrão, pois seria leviano de nossa parte apenas deixar no ar. Norma subjetiva. A própria pessoa sente-se doente. No entanto, não está suficientemente apta a se definir ou distinguir diante da separação do real ou não realidade, de um consenso natural e conjunto. Norma estatística. É dada uma frequência de fenômenos na própria população. Assim, todas as pessoas que estão acima ou abaixo de um determinado padrão ou valor de corte, como é dado na escolha de tais palavras, estabelecem essa base de dados onde temos um espectro finito que denominamos e denominam como norma estatística. A base da norma funcionalista é a norma ditada pelo prejuízo das funções relevantes. Assim se consegue mover um certo padrão, a funcionalidade sistêmica do conjunto, do social, do bem comum. Norma social. As bases do abre aspas, transtorno, fecha aspas, são definidas a partir de normas e valores definidos socialmente. Uma base de perspectiva dada até mesmo como a etiquetação. Uma base postulada, que é desenvolvida por tais normas. Dados alguns desvios, dados alguns temas, dados alguns padrões, aonde o social, que quase sempre é a busca da felicidade pelo externo, determina. Pessoas que não buscam a felicidade do externo são ditadas como anormais, e quase sempre excluídas dos seus círculos familiares ou de amigos, pois você é estranho. E eu digo, se a paz de espírito for estranha, eu não tenho mais sentido. Entende? Sim, mas aí... As dadas... Perdão. É porque eu ia encaixar na norma funcionalista. É porque para certas configurações do sistema e você estar na paz, sem tentar consumir muito do externo, você não é tão funcionalista, não pertence tanto às normas funcionalistas da configuração sistêmica do conjunto. Que ótimo que você entende. Sinal que eu estou conseguindo me fazer entendível. Agora entramos no quinto processo normativo, a norma dos especialistas.
Essa norma tem uma forma especial, ou um tipo de forma ou norma social, definida por uma categoria especial de pessoas. Os especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., 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 que usam as estatísticas, os processos sociais, a própria norma subjetiva, que estabelecem padrões, aonde tais livros como o dito Manual do Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais são gerados e condicionados a um certo padrão internacional. Compreende? E esse padrão internacional é resultado de um consenso de especialistas. Que dão origem à base de dados pelos sintomas. E nisso tenta-se ocultar uma certa qualidade subjetiva desses julgamentos. Ou não, nem sempre se tenta, pois se compreende e se aceita dessa forma buscando o melhor. Não podemos estabelecer um padrão, apenas compreender os métodos e avaliar que tais métodos são escolhidos diante de um espectro finito. Fora isso, tentar esconder ou dar a entender que tais métodos ou processos são escolhidos com determinismos em busca de processos egóicos seria um pré-julgo diante da não análise individual de cada componente de tal escolha. Oh, não quis dizer uma escolha intencional, mas é porque a subjetividade de toda e qualquer ciência, ela fica meio que... Eu entendi, Debaixo do eu fica compreendo, oculto, fica mas quem oculto. nos ouve pode interpretar, e a interpretação dúbia não é o que nós desejamos, pois tal assunto em si não é um assunto tão simples. Sim. Existem os sistemas de classificação, processos, existem bases de neurose, princípios de perturbação compulsiva e etc., fobias, pânico, uma série de temas, uma série de dados que serão abordados um a um, calmamente, sem pressa, e assim iremos linearizando e aprendendo em conjunto. Ok. Sim, combinado. Eu agradeço a proposta. Agradeço a quem nos ouve. Peço escusas por não usar palavras mais simples, mas são limitações nossas. Obrigado. Até breve. Gratidão.